Em outubro de 2021, segundo dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em cerca de 7,4 bilhões. Foram 278 bilhões em depósitos e 285,4 bilhões em saques, aproximadamente, no período. Disponível em... Então, ele me dá aqui a fonte dessa informação. Tomando-se como base o valor total dos depósitos, que é de 278 bilhões, foram 278 bilhões em depósito. Então, esse é o valor total. A diferença percentual, então vamos trabalhar aqui com porcentagem, entre os totais de retirada e de depósito no mês de outubro de 2021, letra A foi de menos de 2%, letra B ficou entre 2% e 8%, letra C ficou entre 8% e 14%, letra D ficou entre 14% e 20%, ou letra E foi superior a 20%. Então, essa diferença percentual que ele está querendo é justamente nós encontrarmos aqui quanto é esses 7,4 bilhões, tá? Ele representa desses 278 bilhões em depósito. Então, é 7,4 bilhões dividido por 278 vezes 100. Por que aparece esse vezes 100? Porque eu quero a diferença percentual, tá? A diferença percentual entre os totais de retirada e de depósito, tomando-se como base o valor total dos depósitos. Então, a gente vai tomar como base os depósitos. Ele poderia colocar aqui também, tomando como base os saques, mas a questão foi bem específica. Então, vamos dividir 7,4, que é a diferença, por 278 e multiplicar por 100. Podemos multiplicar por 100, vai ficar 740, dividido por 278. Esse resultado aqui, ou ele vai ser menor do que 2, ou ele vai ser maior que 20, ou ele vai estar no intervalo. Então, vamos fazer essa divisão. 740 dividido por 278, tá? Podemos multiplicar aqui por 3, né, para testar. Vamos testar por 3. 3 vezes 8 dá 24. Põe o 4 e vai o 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23. Ou 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Passou. Então, eu já sei que o valor que eu tenho é menor do que 3. Agora, eu vou testar aqui com 2. Testando aqui com 2, 2 vezes 8, 16, põe o 6 e vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, foi 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, eu já sei que o meu valor ele vai estar entre 2 e 3, vai ser 2, alguma coisa. Preciso continuar fazendo a conta? Não, eu já volto aqui, ó. Eu sei que meu resultado vai estar aproximadamente no intervalo entre 2% e 3%. Tá? Eu sei que ele vai ser maior que 2, então não foi menos que 2%. Ele ficou entre 2 e 8, tá? Esse tipo de questão você tem que poupar o máximo de tempo possível. Eu posso continuar fazendo a divisão, posso fazer o 740 por 278 até o final? Posso, mas eu já sei que esse valor é 2, alguma coisa. Então, ele é maior que 2 e ele é menor que 3. Então, ele vai estar no intervalo que está aqui na letra B. Ficou entre 2% e 8%. Na tentativa de atrair clientela, um hotel passou a cobrar por 4 diárias o mesmo valor que cobrava por 3 diárias, o que implica um desconto no preço da diária de letra A, 20%, letra B, 25%, letra C, 30%, letra D, 33% ou letra E, 75%. Bom, como ele não coloca aqui o preço da diária, eu vou criar um preço para que a gente possa entender o problema. Então, eu vou criar aqui o preço de R$100 pela diária, tá? Então, cada diária custa R$100. Se ele pegar 3 diárias, vai ser 3 vezes 100. Então, nós vamos ter aqui um valor total por 3 diárias, que é R$300. Então, pegou 3 diárias, R$300. Tudo bem. Se forem 4, né, aqui no caso, vai ser 4 vezes 100. E vai dar 400. Aí, olha só, o que ele está fazendo? Ao invés de cobrar esses R$400 pelas 4 diárias, ele vai cobrar 300. Então, quanto que é o desconto com relação aos 400? Tá? Com relação a esse preço aqui, ó, o desconto é de R$100. Ele está diminuindo R$100. Aí eu criei um valor hipotético, né? Poderia ser qualquer valor, tá? Mas eu estou utilizando aqui o 100 como referência. Então, olha só. Se o teu 400, ele corresponde a 100%, né? O valor que ele pagaria cheio pelas 4 diárias, e ao invés de R$400, ele vai estar pagando 300, você vai ter aqui um novo valor que é X. Então, você pode calcular quantos por cento ele vai pagar, ou você pode calcular também direto quanto que corresponde a esses R$100 que ele vai estar dando aqui de desconto, né? Porque se 4 seria 400, mas ele vai pagar 300, então o desconto é de R$100.
quanto que corresponde a esses 100 reais com relação à porcentagem. Aí aqui nós vamos ficar com o seguinte, ó, 400 vezes x igual a 100 vezes 100. Aí eu posso fazer esse produto, mas eu posso pegar esse 400 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, zeros vão com zeros, tá? 100 dividido por 4, 25%. Então, com relação ao preço que a pessoa pagaria pelas 4 diárias, ela está tendo aí um desconto, né, de 25%. Portanto, a alternativa correta se encontra na letra B. Por conta de uma doença, um homem precisou fazer uma dieta extremamente rigorosa. Nas 2 primeiras semanas de dieta, ele perdeu 12,5% de sua massa corpórea. E na semana seguinte, ele perdeu mais 5 kg, ficando com 81,5% de massa que tinha logo antes do início da dieta. Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas 2 semanas depois do início da dieta? Então vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos aqui inicialmente um homem com 100% da sua massa corpórea. Tá? 2 semanas depois, ele passa a ter aqui 87,5%. Por que 87,5%? Porque após as 2 primeiras semanas, ele perdeu 12,5%. Então, se pegarmos aqui o 100, tá? E subtraímos 12,5%, olha só. Esse 1 empresta, né? Aqui vai ficar 10, 9, 9 e 0. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2, 7. E 9 menos 1, 8. Então, ficou 87,5%, 2 semanas, né? 2 semanas após o início da dieta. Depois, ele perde mais 5 kg em uma semana. Então, em uma semana, ele vai perder aqui, ó, 5 kg, passando a ter agora 81,25% de massa corpórea. Quantos por cento, né, ele reduziu de 87,5% para 81,25%? Eu vou subtrair. Tá? Vou subtrair para a gente encontrar essa informação. Então, aqui empresta 1, 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 7 menos 1, 6. 8 menos 8, 0. Então, esses 5 kg equivalem a 6,25% da massa total. Do total, certo? Porque aqui ele perdeu 6,25% para poder cair de 87,5% para 81,25%. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 6,25% do total, que eu vou chamar de X, é igual a 5 kg. Eu consigo encontrar quanto ele tinha aqui no início e depois, com esse valor, eu encontro 87,5%, que é o que a questão está pedindo. Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas 2 semanas depois do início, e não no início. Primeiro eu vou encontrar aqui o 100%, depois eu encontro 87,5%. Então aqui, ó, X vai ser igual a 5 vezes 100 dividido por 6,25. Então aqui nesse caso vai ficar 500. 500 dividido por 6,25. Vão andar 2 casas aqui embaixo, vai ficar 625. E aqui em cima eu vou ficar com 50 mil. 50 mil dividido por 625 vai dar 80. Então, inicialmente, ele tinha 80 quilogramas. E aí ele perdeu 12,5%, tá? 12,5% passou a ter 87,5%. Vou ler novamente aqui, ó, o que ele quer. Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas 2 semanas depois do início da dieta? 87,5% de 80. E aí eu vou calcular esse valor para a gente finalizar aqui a questão. Então, o que eu quero encontrar é 87,5%, tá? De 80. 87,5% de 80. Então, eu vou simplificar o 0 com 0. Aqui eu vou tirar esse outro 0. Vai ficar 8,75 vezes 8. Vou fazer esse produto aqui para a gente ver que vai dar 70. 8,75 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Põe 0 e vai ao 4. 8 vezes 7 vai dar 56, com 4, 60, põe 0 e vai ao 6, tá? 8 vezes 8, 64, com mais 6, 70. Como eu tenho 2 casas, então vou ficar aqui, ó, com 70 quilogramas. Então, inicialmente, o homem tinha 80 quilogramas, pois 6,25% do total corresponde a 5 quilogramas. Ele me deu esse valor aqui em quilogramas para eu poder encontrar o total, encontro o total
E do total eu vou calcular 87,5%, que é o quanto ele tem 2 semanas depois do início da dieta. Então a alternativa correta na questão, ela se encontra aqui na letra C. Uma sala é usada no dia a dia para mostrar aos visitantes o funcionamento da empresa. Nessas visitas, por segurança, apenas 28 pessoas podem ingressar na sala, que corresponde a 80% de sua capacidade. Na festa de fim de ano, a mesma sala será usada para confraternização, mas sem a restrição de segurança, ou seja, com a capacidade total. Quantas pessoas, no máximo, podem participar da confraternização? Letra A, 28, letra B, 30, letra C, 32, letra D, 35 ou letra E, 40. Então, 28 pessoas correspondem a quantos por cento da capacidade da sala? Corresponde a 80, né? Isso aqui vai ser o correspondente a 80%. O que nós queremos encontrar é o 100%. Então, eu vou chamar isso aqui de X e nós queremos aqui 100%. Então, eu posso fazer dessa forma, que é uma regra de 3, ou eu posso fazer o seguinte, ó, 80% do total, que é o X, corresponde a 28. Posso efetuar o cálculo das duas formas, ou usando a regra de 3, ou colocando direto que 80% do total, que eu estou chamando aqui de X, é igual a 28. Então, simplifico aqui o zero, vai ficar, nesse caso aqui, dá para simplificar até o 8, né? 8 por 2 dá 4, e 10 vezes por 2 dá 5. Então, vai ficar 4 quintos igual a 28, X vai ser igual a 5 vezes 28, dividido por 4. Como 28 dá para dividir por 4, vai ficar 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Se eu fizer a regra de 3, vai ser a mesma coisa. Vai ficar 80x igual, aí aqui no caso 28 vezes 100, 2.800. Passo 80 dividindo, vou encontrar também 35. Então, de qualquer uma das duas maneiras, o resultado vai ser o mesmo. E a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D. O funcionário de uma loja cometeu um erro ao reajustar o preço de um produto. Ele aumentou o preço em 80% quando o percentual correto de aumento era de 40%. Após o aumento de 80%, o produto passou a custar R$ 450. Se o funcionário tivesse dado o aumento correto de 40%, o produto teria passado a custar letra A, R$ 126, letra B, R$ 270, letra C, 290, letra D, 350 ou letra E, 410. Temos duas formas de resolver a questão. Vou resolver das duas formas, tá? A primeira forma é considerarmos que R$ 450 corresponde a 180%, porque aqui nesse valor ele deu um aumento de 80%. O que ele queria fazer era dar um aumento de 40%. Então, eu vou chamar de X e vou encontrar aqui quanto seria 140%, né? No caso aqui, ó, é os 100 mais o 40 do aumento. E aí a gente já tem a resposta direta dessa forma. Então, fica 180x igual a 450 vezes 140. Aí aqui nesse caso, ao invés de multiplicar direto, a gente passa o 180 logo dividindo. Eu vou passar o 180 dividindo. Então, eu vou simplificar aqui, ó, 0 vai com 0. Esse 14 aqui, o que eu posso fazer com ele? Eu posso simplificar por 2. 14 por 2 dá 7. 18 por 2, 9. Divido agora 45 por 9. Quanto é que dá 45 por 9? 45 por 9 dá 5, só que eu tenho 0. Então, vai ficar 50 vezes 7, que é igual a 350. Já tem a minha resposta direta. Ou eu posso fazer o seguinte. Posso encontrar o valor do produto antes do aumento e depois calcular os 40%. Então, como é que ficaria encontrando o preço do produto? Ficaria da seguinte forma. Deixa eu pagar aqui. Esse seria o primeiro método. Fazer direto aqui usando a regra de 3. O outro método seria dizer que você tem um produto que custa X, somar 80% de X e encontrar o valor 450. Então, aqui nesse caso, eu vou encontrar o valor do produto e no final eu vou acrescentar os 40%. Então, eu vou ficar com X mais 80% é 80 dividido por 100 vezes X. 80 dividido por 100, 0,8. 0,8 igual a 450. Então, 1,8x é igual a 450. X vai ser igual a 450 dividido por 1,8. Aí, aqui nesse caso, tira a vírgula, coloca um 0. Fica 4.500 por 18. Vou dividir aqui do lado. 4.500 dividido por 18. 2 vezes 18, 36. O 4 empresta 1, fica 15 menos 6 dá 9.
3 menos 3, 0, desce o 0. 5 vezes 18, 90, resta o 0. Só que eu tenho um 0 aqui, então ele vem para cá. Então eu tenho o produto custando 250 e agora sim, se o produto custa 250, eu vou dar um aumento de 40%. Então eu vou calcular 40% de 250, que é o valor do produto. Então 0 vai com 0, 0 vai com 0, 4 vezes 25, 100. E aí esses 40% eu vou somar ao valor do produto. Então, ó, o valor X, né, o valor do produto, 250, mais os seus respectivos 40%, e a 100 vai gerar aqui o 350. Qual que é a diferença do segundo método para o primeiro? No segundo método, você encontra o valor do produto. No primeiro método que eu usei, fiz a regra de 3, eu encontro direto já o valor com aumento. Então, eu não tenho nenhum valor do produto. Eu encontro direto já o novo valor pós-aumento, que seria aqui direto 350. Então, a alternativa correta, letra D, é sobre porcentagem. Uma empresa paga o salário bruto mensal de R$1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado. Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Letra A, R$ 1.008,33. Letra B, R$ 8,33. Letra C, R$ 83,30. Letra D, R$ 991,67. Ou letra E, R$ 1.083,30. Então, o valor que ele paga do FGTS corresponde a 8,33%. Então, podemos colocar aqui dividido por 100 do salário bruto. Então, o salário bruto é R$1.000. Simplificamos aqui os zeros. 8,33 vezes 10, R$ 83,30 é o que ele vai pagar aqui de FGTS. A alternativa correta, letra C. Sobre matemática de nível médio. Aqui nós temos uma questão que envolve porcentagem, é o tema central, mas que também vai ser necessário o conhecimento de sistema de equações do primeiro grau. Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E na do segundo, um lucro de 12% também sobre o preço de compra. Ela recebeu, por essas duas vendas, uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas, né, no caso aqui, na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão P sobre S é igual a letra A, 8 sobre 5, letra B, 5 sobre 3, letra C, 12 sobre 5, letra D, 17 sobre 14 ou letra E, 9 sobre 8. Então, com relação à compra, ela pagou P pelo primeiro apartamento e pagou S pelo segundo, tá? Então, o primeiro aqui foi P, o segundo foi S, o total eu vou chamar aqui, de X. Isso aqui na compra. Na venda, ela ganhou 36% sobre o preço de compra do primeiro. Então, ela recebeu 136% desse valor P. Ela recebeu 36% a mais. E é assim que nós representamos esse ganho, 136% do valor. Mais o segundo, que foi 12%. Então, 112 sobre 100, tá? 12% DS. Isso aqui vai ser igual a 127% do valor X. Porque ele coloca que quando ela recebeu esse lucro de 36 do primeiro com 12 do segundo, foi equivalente aqui a 27% da soma, tá? Em cima da soma, né, de quanto ela gastou para comprar os dois. Aqui no caso, como está todo mundo dividido por 100, eu posso simplificar. Então, eu posso escrever aqui como 136P mais 112S igual a 127X. Como eu tenho essa outra equação, o que eu posso fazer? Eu posso verificar o seguinte. Eu posso pegar um desses coeficientes, que pode ser aqui o 112 ou o 136, e usar para multiplicar essa equação toda. Eu vou estar multiplicando aqui por 112. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, 112P mais 112S igual a 112X. Agora, eu vou subtrair essas equações. Eu já multipliquei aqui de propósito aqui por 112 para a diferença ser zero. Então, 136 menos 112 dá 24P. E aqui do outro lado, nós temos
127 menos 112, 15x. Logo, o valor de P vai ser 15 sobre 24 vezes x. Simplificando, nós vamos ficar aqui com o valor de P, tá? Vamos simplificar por 3, né? 15 por 3 dá 5, 24 por 3 dá 8. Então, o valor de P é 5 oitavos de x. Como a soma dos dois aqui tem que dar o próprio x, então o valor de S tem que ser 3 oitavos de x, tá? Se aqui é 5, quanto que falta para chegar em 8? Falta 3, então você pode colocar aqui direto, tá? Então, o P é 5 oitavos e o S vai ser 3 oitavos. Como ele quer a razão, P sobre S, então vou estar dividindo 5 oitavos de x por 3 oitavos de x. O x nós podemos simplificar. Aqui, como ficou uma divisão de frações, eu vou conservar a primeira, que é 5 oitavos, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 8 sobre 3. Simplifico 8 por 8, resulta aqui em 5 terços. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B, podemos marcar e seguir para a próxima. Durante um atendimento, o cliente de um banco relata ao gerente de atendimento sua disponibilidade para investir R$400 mil. O gerente tem ao seu dispor 5 opções de investimento: renda fixa, CDB, fundo de ações, LCI e LCA. Ao cliente foi oferecida uma carteira diversificada de 20%, 10%, 30%, 15% e 25%, respectivamente. Sendo assim, verifica-se que o valor sugerido para renda fixa foi de 80 mil, CDB foi de 60 mil, fundo de ações foi de 40 mil, LCI foi de 100 mil e LCA foi de 120 mil. Então, nós temos aqui os 5 investimentos. Ele já coloca aqui nas alternativas na ordem que ele ofereceu. Então, a gente vai calcular as porcentagens. A primeira porcentagem é 20%. Então, é 20% do total, que é 400 mil. Então, vamos calcular esse valor e verificar qual é o nosso resultado. Então, aqui eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, dado 100. Vou multiplicar o 2 vezes 4, que é 8, e vou repetir os zeros. Então, 0, 0, 0, 80 mil. Então, em renda fixa, 20% corresponde a 80 mil. Então, já temos aqui a resposta correta, que é a letra A. Eu vou calcular os demais para a gente verificar que esses valores estão errados. Então, ó, o CDB, que é o segundo, né, que ele oferece, é 10%. Então, 10% de 400 mil, 10% de 400 mil, vou calcular aqui. Esse é bem facinho, né? Zeros vão com zeros. Aqui, no caso, vai sobrar 1 vezes 4, 4, e eu repito os zeros. 1, 2, 3, 4. 40 mil. Poderia fazer também o seguinte, eliminar aqui só um dos zeros. Então, ó, 60 mil está errado. Fundo de ações, 30%. Eu vou calcular aqui, ó, 30%, tá? 30% de 400 mil. Então, aqui nesse caso, tiramos aqui dois zeros. 3 vezes 4 dá 12, tá? E repito aqui os demais zeros, são 4. 1, 2, 3, 4. 120 mil, ele colocou 40, tá errado. Próximo, nós temos aqui 15%, tá? 15% de 400 mil. Então, eu vou multiplicar aqui novamente, tá? Eu elimino os zeros, fica bem fácil fazendo assim, elimina os zeros, multiplica 15 vezes 4, dá 60, repete os 3 zeros. Então, 15%, 60 mil, não é 100. E 25% de 400 mil, elimina aqui os zeros, 25 vezes 4 dá 100, e repete os demais zeros. 100 mil, não 120. Então, a alternativa correta na questão, sem sombra de dúvida, vai ser a letra A. Uma central de assistência técnica de celulares trabalha com 3 modelos de um mesmo fabricante. Para melhor organizar seu sistema, foi medido o tempo de serviço para o conserto de cada aparelho, desde a chegada do pedido e manutenção até a entrega do aparelho consertado. E cada um desses prazos foi classificado como curto, médio ou longo. A tabela abaixo mostra a distribuição dos tempos de serviço para cada um dos 3 modelos aos quais a empresa prestou assistência em 2020. Então, temos aqui o modelo A, B e C, e o tempo de serviço, curto, médio e longo, e ele me dá aqui em função de uma porcentagem. Considerando-se que, ao longo do ano de 2020, essa empresa reparou 1.000 unidades no modelo A, então o modelo A ele reparou 1.000 unidades, e essa foi a distribuição, 600 unidades do modelo B e 400 unidades do modelo C. Então, temos aqui um total
de 2.000 unidades reparadas aqui no ano de 2020, considerando todos os modelos. Qual foi a porcentagem destes atendimentos nesse período que tiveram tempo de serviço curto ou médio? Letra A, 29%, letra B, 48%, letra C, 52%, letra D, 58% ou letra E, 96%. Então, para a gente encontrar a porcentagem, nós precisamos dos valores do curto e do médio, né? Quanto eles consertaram aqui com relação a curto e médio. O curto para o A, curto, médio e longo. Para o A foi 10%. 10% de quanto? De 1.000. Então, como é que eu calculo 10% de 1.000? Vou pegar 10% e vou multiplicar vezes 1.000 para encontrar os 10%. Então, zeros vão com zeros, 10 vezes 10, 100. Então, eles consertaram aqui 100 unidades do modelo A com tempo curto. Com tempo médio vai ser 20%, é o dobro. Então, posso colocar aqui, ó, 200. E o longo aqui, 70%, 7 vezes 100, 700. Eu posso fazer assim também. 70% é 7 vezes 10%. Se eu sei que 10% é 100, então eu posso multiplicar por 7 aqui sem nenhum prejuízo. Aqui eu tenho que 20% do modelo B é curto, então 20% de quanto? De 600. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular 10% de 600 e usar como referência. Zeros vão com zeros, 10% corresponde a 60. Então, 20% é o dobro de 60, que é 120. Tá? 50% é 5 vezes 60. Tá? Porque é 50, eu calculei aqui, ó, 10% e eu estou usando como referência. Se é 20%, então é 2 vezes 60. Se é 50% que eu quero, então vai ser 5 vezes 60. Então, aqui no caso, vai ser 5 vezes 60 dá 300. Se é 30%, 3 vezes 60, 180. Então, quando a gente calcula os 10%, fica bem fácil. Aqui no caso, modelo C, 40%. Então, eu vou calcular 10%, que aí eu vou dar outro macete, tá? 10% de 400, eu posso fazer também de outra forma. Sempre que eu quero 10% de um valor, eu posso pegar esse valor e andar com a vírgula apenas uma casa. Então, eu posso trazer para cá. Então, 10%, tá? 10% de 400 é 40, né? Aquela conta que o garçom faz. Se a conta deu lá R$ 87,55. Quanto que é o 10% do garçom? Ele pega essa vírgula e anda só uma casa. Fica 8,75, né? No caso, 755, mas aqui ficaria 8,75 arredondado. Beleza, então eu vou usar sempre essa técnica, calculo os 10% e com os 10% eu consigo todos os valores. Aqui no caso, 40% vai ser 4 vezes 10%, tá? 40% do valor é 4 vezes 10%. Então, vai ser 4 vezes 40, que é igual a 160. 160, 20% é 2 vezes, é 80, e aqui é 40%. Feito isso, preencheu a tabela, o que eu vou fazer? Agora eu preciso saber quantos tiveram tempo de serviço curto ou médio. No caso, o ou indica que a gente vai somar. Eu preciso dos curtos somados com os valores do médio. Então, vamos somar aqui todo na tabela, a tabela que eu construí. Vou usar essa tabela como referência. Precisa aqui o todo do curto, 0,83, 380. O médio aqui vai ser 200 com 300, 500, com 80, 580. Então, preciso somar esses dois valores para ter o total. 380 foram curtos, 580 foram médios. Então, somos dois. 380 com 580. 0, 8, 8, 16, com 6 e vai 1. 1 mais 3, 4, com 5, 9. Então, tem aqui 960. Eu vou pegar o 960, que são os curtos ou médios, dividido pelo total, que são 2.000 atendimentos, né? 2.000 atendimentos, 1.000 mais 600 mais 400, e eu quero esse valor em porcentagem, eu quero o resultado em porcentagem. Então, para eu encontrar em porcentagem, eu preciso multiplicar isso aqui por 100. Agora é só realizar o cálculo. Zeros vão com zeros, aqui, ó, do 2.000, já foi. Esse zero vai com esse daqui, podemos simplificar. 96 dividido por 2, 48. Então, 48% de todos os atendimentos correspondem aí ao curto ou médio, né? No caso, a alternativa correta se encontra na letra B.
Para que seja possível administrar as vendas de uma empresa, é necessário estimar a demanda do mercado. Considere que uma cidade tenha 300 mil habitantes que consomem 2 sabonetes por mês e que a participação da empresa X no mercado de sabonetes é de 30%. A demanda mensal por sabonetes da empresa X é de... Então, aqui no caso, a primeira coisa que a gente precisa determinar é quantos sabonetes são consumidos por mês. Como são 300 mil habitantes e eles consomem 2 sabonetes por mês, eu vou multiplicar por 2. Então, 300 mil vezes 2 vai dar 600 mil. Então, esse valor aqui corresponde ao total de sabonetes. Então, total de sabonetes. Aí, quanto é a parcela que a empresa X tem do mercado? Ela tem 30%, né? Ela detém aqui 30% desse total, que é 600 mil sabonetes. Então, eu vou calcular 30% de 600 mil. Como é que a gente calcula aqui 30% de 600 mil? Podemos simplificar esses zeros, multiplicamos o 3 vezes 6, vai dar 18, e repetimos os demais zeros. São 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Total aqui 180 mil unidades. Alternativa correta, letra D.